episódio de abertura, poderia dizer para nós o que é o projeto Campeando as Origens, série Missões Jesuítico-Guaranis? Olá! O projeto Campeando as Origens, série Missões Jesuítico-Guaranis é um conjunto inicialmente de 100 episódios, nos quais conversaremos sobre a história das missões Jesuítico-Guaranis. Produziremos e divulgaremos um episódio semanal, versando sobre aspectos da história de tão fascinante experiência humana, desenvolvida em solo latino-americano no período colonial e até hoje visitada e revisitada por inúmeros pesquisadores e também pelos amantes de nossa história. Quais as principais questões sobre as quais a série vai se debruçar? Nossa intenção hoje é justamente exercitar o lado curioso, fazendo uma série de provocações sobre aquela experiência histórica. Apresento aqui algumas delas. E a primeira que precisamos pensar é sobre o que a missão jesuítica tem de tão especial, que chama a atenção do mundo todo desde a sua implantação, passando pelo seu auge, por seu declínio, pelo seu fim e hoje pelo significado humano que possui. Para responder a essa pergunta, vamos nos debruçar sobre a história da Companhia de Jesus, sobre as características culturais dos povos indígenas envolvidos nas missões e sobre o resultado obtido com o encontro desses dois universos, dentro do que conhecemos como reduções jesuíticas. Passaremos pela ação dos missionários, pelas estratégias utilizadas para atingir os nativos com sua mensagem, mas também pela reação dos indígenas a ela, às vezes de aceitação, outras vezes de contestação, pois sabemos que a forma de viver dos indígenas foi grandemente impactada pela chegada dos inacianos. Assim, será importante nos perguntarmos sobre quais foram os aspectos de seu modo de ser tradicional que eles mais resistiram para abandonar e por qual motivo o fizeram. Ademais, conversaremos se os indígenas teriam abandonado mesmo seu modo tradicional de ser e se convertido de fato ao catolicismo. As reduções foram um projeto ao mesmo tempo social, político, cultural e religioso. Como esses aspectos serão tratados na série? Focaremos as nossas análises no cotidiano reducional para mostrar que os missionários seguiam uma diretriz emanada dos documentos internos da Companhia de Jesus e da própria Igreja Católica, mas que eles estavam no espaço colonial e que seguiam também a legislação ditada pela coroa espanhola. Sua ação aconteceu dentro de um modelo de civilização trazido da Europa e que era muito diferente do modo de viver dos povos indígenas. Daí que ficaremos atentos em mostrar não somente os missionários, mas também os indígenas, seus dramas, dilemas, apropriações, aprovações e também desaprovações. Resumindo, eu diria que nos interessa tratar sobre o encontro desses personagens, numa busca de ler o reverso da história, sem endeusar ou demonizar personagens. Pois tanto os missionários quanto os indígenas reduzidos são frutos de um momento histórico, por sinal muito diferente do nosso presente. As reduções jesuíticas eram todas iguais? Não vou responder essa questão nesse momento, apenas posso dizer que falaremos sobre o projeto reducional como um todo, seja o que foi proposto e implantado pela Companhia de Jesus ou o que era pensado pela coroa espanhola e por outras ordens religiosas. Com isso, não temos como deixar de lado a fala sobre a estrutura da ordem jesuítica, as legislações seguidas pelos missionários, mas também sobre a formação teológica, linguística e nas diversas ciências que eles recebiam. Trataremos também sobre a rede econômica que as reduções formavam e sobre as relações que estabeleciam com a economia colonial, sobre o complexo reducional que envolvia o núcleo urbano, mas também sobre outros espaços, como as estâncias, os ervais e as roças. Enfim,
mostraremos o que as reduções possuíam de semelhante e também de diferente entre si. Você falou sobre a diferença entre os projetos de civilização europeia e indígena. Dê algum exemplo do que vai ser tratado sobre isso. Vou responder fazendo algumas perguntas, as quais aparecerão ao longo dos episódios. Nas reduções implantou-se um calendário centrado no trabalho e nas práticas religiosas, que alterou a maneira dos indígenas organizarem o cotidiano, o seu tempo. Como era, na prática, o cotidiano de uma redução? No dia a dia reducional, como os padres e irmãos jesuítas se comportavam em matéria de sexualidade? Como os indígenas viviam a sexualidade antes e durante o período das missões jesuíticas? Havia homossexualidade entre eles? Geralmente somos tentados a pensar nas reduções como sociedades nas quais não existiam problemas de qualquer espécie. Era assim mesmo? E quando alguém cometia algum delito, havia um sistema de punição com castigos físicos, prisões? Quais eram as atitudes consideradas como delitos dentro da redução? Que castigos sofriam aqueles que descumpriam as normas reducionais? Quem aplicava esses castigos? As pessoas aceitavam serem castigadas? Enfim, poderia ficar aqui trazendo questionamentos por horas, mas por enquanto é o que basta. Ao longo da série de 100 episódios, buscaremos conversar sobre essas e tantas outras questões, utilizando como material de consulta as fontes históricas jesuíticas e também as pesquisas de historiadoras e historiadores. Espero que tenhas ficado curioso com a apresentação do projeto Campeando as Origens, série Missões Jesuítico-Guaranis. Por isso eu te convido a acompanhar cada episódio, iniciando pela Companhia de Jesus, assunto do nosso próximo encontro. Até mais e uma ótima série a todos nós. Água de EVT, como dizem os Guarani. Obrigado.